Oi, pessoal. Meu nome é Jennifer, sou professora de História e na aula de hoje vamos falar sobre o processo que levou à abdicação de Dom Pedro. Lembrando das nossas outras aulas, vamos relembrar os processos que levaram até aqui, tudo bem? A família real vem para o Brasil por causa da Guerra Napoleônica. Teve a abertura dos portos a nações amigas, que levaram Portugal a uma grande crise econômica. Em 1815, Dom João não tinha qualquer intenção de voltar para Portugal. Acontece a Revolução Liberal do Porto em 1820 e implanta uma constituinte em Portugal e pede a volta da família real. Dom João volta em 1821 e deixa seu filho como regente, o príncipe Dom Pedro. O Brasil participa da Constituinte feita em Portugal. Porém, as escolhas lá não eram exatamente o que pretendiam aqui no Brasil. E a grande ameaça do Brasil voltar a ser uma colônia deixava os grandes comerciantes assustados. Então, Dom Pedro declara independência em 1822. Em 1823, ele dissolve a Constituinte feita aqui e em 1824 ele outorga a nova Constituição, como vimos na aula passada. Com essa nova Constituinte de 1824, Dom Pedro sempre teria a última palavra, com o poder moderador, tendo assim o poder superior ao dos outros. Mas em 1831, ele abdica do trono. Vamos entender essa trajetória? Bom, essa aula foi pensada em cima do livro do Boris Fausto, História do Brasil. Boris Fausto é um historiador. Ele nasceu no dia 8 de dezembro de 1930, ele tem 90 anos. Brasileiro, ele nasceu aqui em São Paulo. Ele fez bacharel em 1953 na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na USP. Em 1966, ele fez bacharel e licenciatura em História na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Em 1965, ele foi professor assistente da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em 1968, uma pós-graduação em Metodologia de História. Em 1968 também ele foi doutor em História. Em 1975 ele é livre docente em Ciências Políticas. Em 1988 a 1997 ele foi professor colaborador do Departamento de Ciências Políticas da USP. Em 2001, ele ingressa na Academia Brasileira de Ciências. Vamos lá? Um dos muitos conflitos que ocorreram durante esse final do primeiro reinado foi o conflito da Cisplatina. Em 1825, uma das rebeliões herdada por uma ocupação da Banda Oriental proclama assim a separação do Brasil e a corporação da província do Rio do Prata, que futuramente será a Argentina. A Guerra Cisplatina ocorreu de 1825 a 1828. A região da Cisplatina, que hoje é o Uruguai, era um local de muitas disputas no período colonial. Bom, vamos voltar um pouquinho. Quando Dom João vem para cá, pro Brasil,
ele invade esse local e ele renomeia e coloca o nome de Cisplatina. É agregada ao território brasileiro. A ocupação da Cisplatina já aumentou as tensões e o desgaste que existiam na região. Não podemos esquecer que essa província manda representantes para a Assembleia Constituinte de Portugal. Em 1823, ela participa da Constituinte. Em 1825, eles declaram a separação. Eles tinham o objetivo de se anexar às Províncias Unidas, por mais que tinha alguns que defendiam apenas a independência. O Brasil, quando se coloca nessa guerra, ele tinha o objetivo de acabar com o conflito e tomar o controle da região. Nessa guerra, houve a Batalha de Ricão das Galinhas, a Batalha de Jucal e a Batalha de Ituzaingó. A Batalha de Ricão das Galinhas foi travada em setembro de 1825. As tropas brasileiras foram derrotadas. Já a Batalha de Jucal, ela aconteceu, era uma batalha naval, né? Ela aconteceu em fevereiro de 1827 na Marinha Brasileira e a Marinha foi derrotada. Na Batalha de Ituzaingó, a batalha foi travada no dia 20 de fevereiro de 1827 e novamente os brasileiros foram derrotados. A Guerra Cisplatina foi um desastre militar, sem contar a parte econômica para os dois lados. Lembrando que o Brasil já não estava muito bem economicamente. Primeiro que Dom João leva todo o ouro que tinha no Banco do Brasil para Portugal. Segundo, do valor que pediu emprestado pelos ingleses para o reconhecimento de Portugal. Essa guerra só vai acabar com a mediação da Inglaterra, que estava com interesses de restaurar as transações comerciais, que se resultou em um tratado assinado pelas duas partes, assim dando fim ao conflito e garantindo o surgimento do Uruguai como um país independente. Bom, agora vamos para as consequências dessa guerra. Para os dois países, houve uma enorme crise econômica. O recrutamento era através da força. Como Dom Pedro não tinha tropa o suficiente, ele começa a contratar tropas no exterior. A maioria dessas pessoas que ele contratou do exterior eram pessoas pobres que nada tinha de militar, que se inscreveram com interesse de se tornarem proprietários de algo aqui no Brasil. Contratam também mercenários alemães e irlandeses. Bom, pessoal, essa é a nossa primeira imagem do conflito Cisplatina. Essa pintura é de João Manuel Blenis. Ele retrata os 33 orientais, que era aliado de João Antônio Lavalleja. Esse grupo declara a separação da Cisplatina do Brasil e a corporação às províncias do Rio do Prata. Bom, essa nossa próxima imagem é para vocês entenderem aonde está localizada a província Cisplatina, tá? Ela é de 1817 até 1828, ela é uma província do Brasil. Bom, agora vamos falar da parte econômica. Lembrando que Dom Pedro contrata os mercenários e chega um tempo que ele para de pagar esses mercenários, para de pagar o exército. Então, em julho de 1828, os mercenários irão fazer motins
Bom, agora vamos falar da parte econômica. Lembrando que Dom Pedro contrata os mercenários e chega um tempo que ele para de pagar esses mercenários, para de pagar o exército. Então, em julho de 1828, os mercenários irão fazer motins no Rio de Janeiro. Então, Dom Pedro recorre à proteção naval dos ingleses e franceses, sem contar da parte humilhante, que é pedir ajuda para os ingleses e franceses. Os gastos com a guerra agravaram ainda mais o problema econômico do Brasil. Lembra, pessoal, que eu mencionei sobre a condição para ter exigir um novo tratado comercial para o reconhecimento da independência? Em 1827, é assinado um tratado que garantia a tarifa privilegiada de 15% sobre a entrada de seus produtos. E naquela época, a única fonte de lucro do Brasil era em cima das taxas alfandegárias. O café é o único produto que aumenta o seu preço durante esse primeiro império. O resto dos produtos do Brasil acabam caindo os seus valores. Já o Banco do Brasil, criado por Dom João, com o ouro trazido de Portugal, que ele leva novamente quando volta em 1821, começa a passar por grandes dificuldades. Dom Pedro recorre à emissão de uma grande quantidade de moedas de cobre, dando origem à falsificação e aumento de custo de vida. O Banco do Brasil é fechado em 1829. Um dos motivos foi a diferença do valor do papel moeda em cada parte do Brasil. Por exemplo, em São Paulo, o valor do papel moeda circulava pela metade do seu valor, normalmente. Teve também a moeda inglesa. Bom, agora vamos para a parte das desconfianças do Império. Toda a população tinha medo que Dom Pedro tentasse unir novamente o Brasil como o Reino Unido de Portugal e Alvarez, principalmente depois da morte de Dom João. Também ocorria um grande medo pela Inglaterra, pois se seu irmão Dom Miguel assumisse o trono, ocorreria uma aproximação de Portugal com a Santa Aliança, e isso não agradava ao governo inglês. Mesmo assim, Dom Miguel vira rei de Portugal e Algarês entre 1826 e 1834. Voltando para o Brasil, já a gente continua falando sobre Portugal. Os soldados aqui estavam insatisfeitos com Dom Pedro, com os atrasos no pagamento e a rígida disciplina. A derrota militar e a presença de oficiais portugueses em postos de comando pioraram a situação. Com as tensões na Assembleia, as tensões econômicas, tudo isso teve também a crítica pela imprensa. Em 13 de março de 1831, acontece a Noite das Garrafadas. Haviam muitas críticas sobre Dom Pedro, principalmente por ele ter um governo totalmente autoritário. Ele chega até a processar o jornalista Borges da Fonseca. Com a imagem manchada, Dom Pedro decide fazer uma série de viagens pelas províncias, na tentativa de diminuir os opositores do seu governo. Sendo hostilizado pelos mineiros, dia 11 de março, Dom Pedro volta para o Rio de Janeiro. No dia 13, os portugueses do Rio de Janeiro resolvem fazer uma grande festa para Dom Pedro. Porém, os brasileiros revoltosos começam a atacar com pedras e garrafas. O conflito durou 3 dias, até a chegada da força militar. Entre os presos da briga, encontra jovens militares. Esse episódio foi muito importante para a crise política e para a abdicação de Dom Pedro. Por fim, Dom Pedro abdica do trono no dia 7 de abril de 1831, a favor de seu filho,
Dom Pedro II. Bom, agora vamos falar sobre Dom Pedro. Após a sua abdicação, ele vai para a Europa. Lembrando que eu citei Dom Miguel aqui e que ele estava governando Portugal. Ele usurpa esse título monárquico da sua sobrinha Maria da Glória. Quando Dom Pedro vai para a Europa, procura apoio para a causa da sua filha. Após ter arma e dinheiro, vai para a Grã-Bretanha e Irlanda e reúne 7.000 soldados. Com isso, ele vai para Portugal para libertar os liberais na guerra contra os miguelistas. O regresso de Dom Pedro desencadeia a Guerra Civil de Portugal, de 1831 a 1834. Em 24 de abril de 1834, acontece uma aliança na Europa das 4 nações mais fortes da Europa que decidem intervir militarmente para tirar Dom Miguel do poder. Com essa ajuda, Dom Pedro consegue fazer ele abdicar do poder a favor de Dona Maria. Segundo, assinada assim no dia 26 de maio de 1834. Bom, agora vamos ver algumas imagens desses acontecimentos. A primeira imagem é de Dom Pedro I, entregando a carta de abdicação. Quem fez essa imagem foi Aurélio de Figueiredo. Nasceu em 1854, na Paraíba, e falece em 1916, no Rio de Janeiro. O nome do quadro é A Abdicação do Primeiro Imperador do Brasil, Dom Pedro I. A data da obra é 1911. Essa imagem representa a Guerra Civil de Portugal. É interessante analisarmos essa imagem, pois me parece que quem segura eles, de um lado, é os ingleses, do outro, os miguelistas. Essa imagem também significa parte da Guerra Civil de Portugal. Essa é a imagem de Dom Pedro II. Para quem não sabe, Dom Pedro II nasceu em 1825. Ele é filho de Maria Leopoldina. Ele é o 7º filho do casal. Sua mãe falece quando ele tinha 1 ano de idade. Ele só irá assumir o poder em 1840, com o golpe da maioridade. Essa também é uma imagem de Dom Pedro, porém uma imagem quando ele já está mais velho. Bom,
Para finalizarmos essa etapa do Primeiro Império, vamos para a área agora de curiosidades. Bom, a nossa primeira curiosidade é que as mulheres casavam-se muito novas. A partir do momento que elas podiam ter herdeiros, elas já podiam se casar. O que vocês vão ver em muitos livros era que as meninas, elas se casavam com homens bem mais velhos, mais de 20 anos do que elas. Os matrimônios eram totalmente arranjados. Geralmente, quando elas se casavam, era beneficiado os dois lados da família, o dela e o dele. Muitas vezes, os dois só se conheciam no dia do casamento. Vamos pegar, por exemplo, o casamento de Dom João e Carlota Joaquina, princesa da Espanha e mãe de Dom Pedro I. Ela se casa com 10 anos de idade com Dom Pedro de Bragança, por um acordo entre os países. Bom, a segunda curiosidade é que Dom Pedro II vai ser o primeiro imperador brasileiro. Ele nasce aqui no Brasil e ele ainda é carioca. Ele nasce num palácio na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. A terceira curiosidade é que Dom Pedro I tinha filhos bastardos e filhos legítimos. Ele teve 8 filhos legítimos com a imperatriz Dona Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, e com a imperatriz Dona Amélia. Já os filhos bastardos, não há documentos oficiais que fale sobre a quantidade de filhos que ele teve fora dos seus casamentos. Bom, a quarta curiosidade é que Dom Pedro tinha 8 irmãos: Maria Teresa, Antônio Pio, Maria Isabel Francisca, Isabel Maria, Miguel I, Maria da Assunção, Ana de Jesus. Todos eles, inclusive Dom Pedro I, eram filhos de Dom João VI e Carlota Joaquina de Bourbon. Agora vamos para a quinta curiosidade: a chegada de Dom Pedro ao Brasil. Dom Pedro chega ao Brasil com apenas 9 anos. A sexta curiosidade é os nomes gigantes. Naquela época, quando as crianças nasciam, era usado como método para a escolha do nome a homenagem aos descendentes. Eles colocavam nas crianças o nome da mãe, do pai, do avô, da avó, da bisavó e do bisavô. Um exemplo disso é o nome que Dom Pedro I dá para o seu filho, Dom Pedro II. Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Bragança, Bourbon. Bom, agora vamos falar sobre as figuras importantes que passaram nesse primeiro império. A primeira é Maria Leopoldina da Áustria. Ela nasceu em Viena, dia 22 de janeiro de 1797, e falece no Rio de Janeiro no dia 11 de dezembro de 1826. Ela foi arquiduquesa da Áustria e a primeira esposa do imperador, Dom Pedro I, a imperatriz consorte do Império do Brasil, em 1822. Ela era filha do imperador Francisco da Áustria e sua segunda esposa, Maria Teresa.
Também foi cunhada do imperador Napoleão Bonaparte, que casou com a sua irmã mais velha, Maria Luísa. Ela é considerada uma das principais articuladoras do processo de independência. A cerimônia do casamento de Dom Pedro e Leopoldina foi celebrado pelo arcebispo de Viana. Foi realizado numa terça-feira, no dia 13 de maio de 1817. O casamento foi realizado por uma procuração na igreja de Santo Agostinho, em Viena. Como Dom Pedro estava aqui no Brasil, ele é representado pelo tio de Dona Leopoldina. Dona Leopoldina e Dom Pedro só vão se ver pela primeira vez depois de 5 meses, no dia 5 de novembro. A parte da regência dela a gente já falou em outra aula. Agora vamos falar sobre as traições do seu marido com Domitila. Dom Pedro nomeia Domitila como dama de companhia da imperatriz. Todos sabiam que Domitila era amante de Dom Pedro, e alguns acontecimentos foram deixando a imperatriz totalmente humilhada, deixando ela abalada moralmente e psicologicamente. Em cartas, ela desabafava com sua irmã Maria Luísa, que morava na Europa. Daí começou a sua saúde declinar. Desde o início de novembro de 1826, a imperatriz não se encontrava bem de saúde, tendo cólicas, vômitos, sangramentos, delírios foram frequentes nas últimas semanas de sua vida, onde a sua saúde definhou rapidamente. Dona Leopoldina era muito querida por todo o povo brasileiro. Sua popularidade naquela época era bem maior do que Dom Pedro. O povo do Rio de Janeiro começou a acompanhar a gravidade da doença de Dona Leopoldina. Ela chega a enviar uma carta para a irmã dela na Europa, falando sobre as coisas que estavam acontecendo. Na carta estava escrito: minha adorada mana, reduzida ao mais deplorável estado de saúde e tendo chegado ao último ponto da minha vida em meio dos maiores sofrimentos. Terei também a desgraça de não poder eu mesma explicar-te todos aqueles sentimentos que há tanto tempo existiam impressos na minha alma. Minha mana, não tornarei a vê-la. Não poderei outra vez repetir que te amava, que te adorava. Pois, já que não posso ter esta tão inocente satisfação igual a outras muitas que não me são permitidas, ouve o grito de uma vítima que de tu reclama, não vingança, mas piedade e socorro do fraternal afeto para os meus inocentes filhos, que órfãos vão ficar, em poder de si mesmo ou das pessoas que foram autores das minhas desgraças, reduzindo-me ao estado que me acho, de ser obrigada a servir-me de intérprete para chegar até tu aos últimos rogos da minha aflita alma. A Marquesa de Aguiar, de quem bem conheceis o zelo e o amor verdadeiro que por mim tem, como repetidas vezes te escrevi, essa única amiga que tenho é quem lhe escreve em meu lugar. Há quase 4 anos, minha adorada mana, como te tenho escrito, por amor de um monstro sedutor, me vejo reduzida ao estado da maior escravidão e totalmente esquecida pelo meu adorado Pedro. Ultimamente, acabou de dar-me a última prova de um total esquecimento a meu respeito, maltratando-me na presença daquela mesma que é a causa de todas as minhas desgraças. Muito e muito tinha a dizer-te,
mas faltam-me forças para me lembrar de tão horroroso atentado que será sem dúvida a causa da minha morte. Cadolino, que por ti me foi encomendado e que me tem dado todas as provas da maior subordinação e fidelidade, é quem fica encarregado de entregar-te a presente e declarar-te o que por muitos motivos não posso confiar a este papel. Tendo ele todas as informações que são precisas sobre esse artigo, nada mais tenho a acrescentar, confiando inteiramente na sua probidade, honra e fidelidade. Faltaria ao meu dever se, além de ter declarado ao Marechal e a Cadolino que tenho dúvidas contratadas para sustentar os pobres que de mim reclamaram algum socorro, e para as minhas despesas particulares não dissesse a ti que o Fleck de quem tenho muitas vezes escrito é digno de toda a tua consideração e de meu augusto pai, a quem peço-te remeter a inclusa. Este virtuoso amigo, além de ter se sacrificado e comprometido a si mesmo e seus negócios para me servir, não desprezou meio algum para me procurar corros. Peço-te, por quanto tens de mais sagrado, de lhe prestares todo o auxílio, de modo que ele possa satisfazer aquelas dívidas que por mim tem contraído. Recomendo esse exemplo da mais virtuosa amizade. Cadolino te dirá qual foi o procedimento de Marechal para comigo. A Marquesa de Aguiar fica encarregada de dar a ti os mais miúdos detalhes sobre quanto diz respeito às minhas queridas filhas. Minhas queridas filhas, que será delas depois de minha morte? É a ela que entreguei a sua educação, até que o meu querido Pedro, não dispõe o contrário. Adeus, minha adorada mana. Permita o ente supremo que eu possa escrever-te ainda outra vez, pois que será o final do meu estabelecimento. Bom, pessoal, essa é a carta que a Duquesa de Aguiar escreve para Dona Leopoldina no dia 8 de dezembro, 3 dias antes da sua morte. Durante a agonia de Leopoldina, surgiu vários boatos, que ela estava sendo prisioneira, que ela estava sendo envenenada. Em 11 de dezembro, o imperador emite um comunicado sobre a morte da sua esposa. Dona Leopoldina morreu no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, bairro de São Cristóvão, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Ela foi sepultada no convento da Ajuda, na atual Cinelândia. Quando o convento foi demolido em 1911, os restantes mortais foram transferidos para o convento do Santo Antônio, também no Rio de Janeiro, onde foi construído um mausoléu para ela e alguns membros da família imperial. Em 1954, foi transferida definitivamente para o sarcófago de granito verde ornado de ouro na Capela Imperial sob o monumento do Ipiranga, na cidade de São Paulo. Bom, pessoal, agora vamos para as questões. Primeira questão.
Houve a reação dos brasileiros, daí nascente os primeiros tumultos, que se prolongaram por 5 dias. O comandante militar brasileiro, que maior prestígio, como os irmãos Lima e Silva, um deles pais do futuro Duque de Caxias, aderiram à revolta. Por fim, Dom Pedro foi forçado a abdicar em favor de seu filho, Dom Pedro II, a 7 de abril de 1831. Quais fatores levaram à abdicação de Dom Pedro? 1. A insatisfação da sociedade. 2. Crise econômica. 3. Guerra cisplatina, a qual consumiu recursos do Estado. 4. A Carta Ortogada de 1824. 5. A Guerra de Secessão Americana e a Guerra dos Farrapos. É correto afirmar? A. Nenhuma está correta. B. 1 e 5 apenas. C. 1, 2, 3 e 5 apenas. D. 2, 3 e 4 apenas. E 1, 2, 3 e 4. Bom, pessoal, vou deixar um tempinho para vocês analisarem a pergunta e responder. Bom, vamos lá? Vamos ver novamente a questão. Houve reação dos brasileiros, daí nascendo os primeiros tumultos, que se prolongaram por 5 dias. Os comandantes militares brasileiros de maior prestígio, como os irmãos Lima e Silva, um deles pai do futuro Duque de Caxias, aderindo à revolta. Por fim, Dom Pedro foi forçado a abdicar em favor de seu filho, Dom Pedro II, a 7 de abril de 1831. Quais fatores levou à abdicação de Dom Pedro? 1. A insatisfação da sociedade. 2. Crise econômica. 3. Guerra cisplatina, a qual consumiu recursos do Estado. 4. A Carta Ortogada de 1824. 5. A Guerra de Secessão Americana e a Guerra dos Farrapos. Bom, antes de escolhermos entre a alternativa A, B, C, D e E, a gente vai analisar qual dessas 5 alternativas da parte de cima está correta. A primeira, a insatisfação da sociedade. Realmente, houve a insatisfação da sociedade, principalmente depois que ele dissolve a Câmara e coloca a Constituição de 1824. 2. A crise econômica também foi uma grande causa para a abdicação de Dom Pedro e a insatisfação popular. 3. A Guerra Cisplatina, a qual consumiu recursos do Estado. Também foi uma grande parte para a abdicação de Dom Pedro, porque a Guerra Cisplatina ela consumiu muito do Estado, dinheiro, e também ele contratou soldados estrangeiros para cá para o Brasil. Então,
consumiu muito recurso e também teve o tumulto dos mercenários que foram contratados para a Guerra de Cisplatina, que foi causando desmonte da imagem de Dom Pedro. 4. A Carta Ortogada de 1824. Também, a Carta Ortogada foi um dos primeiros e um dos principais motivos que houve essa insatisfação por Dom Pedro, porque no começo, lá em 1822, eles estavam esperando muito por essa Constituição, e quando ele dissolve a Câmara e outorga em 1824 e coloca o poder moderador, o poder dele acima dos outros poderes, há uma grande satisfação popular e acontece a Confederação do Equador e várias revoltas, né? Vários desmontes da imagem dele em vários jornais, não só de Pernambuco, mas também do Rio de Janeiro. 5. A Guerra de Secessão Americana e a Guerra dos Farrapos. Bom, a alternativa 5 é a única que não está dentro dos motivos que levaram à abdicação de Dom Pedro. Então, vamos para as alternativas. Correto afirmar: A. Nenhuma está correta. B. 1 e 5 apenas. C. 1, 2, 3 e 5 apenas. D. 3, 2 e 4 apenas. E. 1, 2, 3 e 4. As alternativas corretas de 1 a 4. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa E. Bom, pessoal, nessa última aula sobre o Primeiro Império, vamos falar um pouco sobre a trajetória até aqui. Primeiro teve a independência em 1822. Depois veio as lutas de independência, que eram os conflitos que estavam ocorrendo em algumas partes do Brasil. Depois veio o reconhecimento das outras nações. Depois ele dissolve a Constituinte. Vem a nova Constituição em 1824. Depois a Confederação do Equador. A Guerra Cisplatina. E, por fim, a abdicação de Dom Pedro. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Tchau, tchau. Até a próxima.